Amanda, qual que é teu nome completo, a tua idade? Amanda Miranda, tenho 27 anos. E quando é que você começou a se interessar por quadrinho? Quando eu comecei a me interessar por quadrinho, foi assim, eu li alguns quadrinhos quando eu era pré-adolescente, de banca e tal. Meu vizinho tinha uma banca, eu visitava ela e lia algumas coisas lá de graça, né, dessa situação meio de amizade e tal. Mas uma cidade muito pequena no interior, então não tinha muita opção. Eu acabei lendo mangá, esse tipo de coisa, mas não chegou ainda a ser O start, o assim. start para querer fazer quadrinhos, né? Não foi uma paixão nem nada do gênero. Eu acabei conhecendo mais quadrinhos lá pela vida de 2012, 2013 mais ou menos, que foi quando eu comecei a ler bastante material na internet e eu encontrei alguns autores underground no final da década de 80, 90, assim, americanos, tipo Daniel Clowes. As primeiras influências que eu peguei de quadrinho foi buscando bastante pirataria na internet, porque a maioria, sei lá, esse tipo de quadrinho não chegava na minha cidade. E eu acabei encontrando os trabalhos do Daniel Clowes e também. Porra, eu tô muito sequelada. Charles Burns, eu vou falar de novo, desculpa. Enfim, foi através da internet que eu comecei a conhecer outros trabalhos de autores que tinham uma veia um pouco mais autoral, como os trabalhos do Charles Burns e Daniel Clowes. Eu também comecei a ler os primeiros quadrinhos do Neil Gaiman com o Dave McKean, tipo Violent Cases, e lendo esses quadrinhos meio que girou uma chave na minha cabeça pra perceber que dava pra você contar qualquer tipo de história, assim, não precisava ser algo de herói, nem um mangá ou algo do gênero. E nessa mesma época, foi quando eu conheci esses quadrinhos lá pelos anos 2012, 2013, tava tendo uma movimentação considerável de autores se autopublicando na internet e através de uma chamada aberta para autoras mulheres para uma publicação no Catarse pelos XXX, eu comecei a fazer quadrinho desse jeito. Eu mandei alguns materiais, comecei a fazer alguns zines também, participar de feira. E foi assim, eu comecei fazendo esses zines com tiragem de 10 exemplares, 15 exemplares, 20 exemplares, tiragens minúsculas e tudo muito manual e tal. E continuei fazendo e trabalhando sempre temáticas relacionadas ao horror, e agora eu trabalho pensando bastante no gênero de body horror, né, o subgênero, buscando temas que fazem sentido pra mim, né, coisas que me passam medo, que me incomodam. E a primeira publicação que eu fiz, que já seguia de fato essa linha, eu acho que foi o Juízo, que saiu na coletânea Tabu pela Mino. Foi que ano? Foi em 2019. E aí em 2019 saiu o Juízo e logo em seguida eu passei no edital da Desgráfica do MIS e lancei o Sangue Seco Tem Cheiro de Ferro, que é uma coisa meio distópica e tal, foi antes da pandemia, mas já era sobre o mundo acabando. E, enfim, o Juízo ele tem essa pegada com um certo contexto político já, pensando na experiência de uma mulher cisgênera e o horror de não ter controle total sobre o próprio corpo, e enfim, usei de algumas metáforas e meio que é isso.
Depois dessa publicação, dessas duas, eu fiz o Aparição, que foi um grito, que saiu pela Ugra, não me lembro mais se foi 2020 ou 2021, porque foi durante a pandemia e o tempo ficou muito confuso. Que é uma história que eu acabei escrevendo da experiência de ficar muito tempo trancada dentro de casa e constantemente com a TV ligada nos noticiários e perceber que tinha um aumento muito substancial em casos de violência contra a mulher, e escrevi esse quadrinho pensando também em algumas memórias minhas de infância, que eu, assim, tenho várias memórias relacionadas a esse tipo de coisa também, da região onde eu morava e de pessoas próximas, e enfim, eu acho que o meu trabalho acaba vertendo por essas questões assim do terror, por essa veia subjetiva. E o que o terror tem de político e o que o político tem de terror? Nossa, que boa pergunta. O terror eu acho que ele sempre foi político em várias formas, né? Acho que hoje em dia a gente tem diversas obras que são mais escrachadas, né? Onde a leitura é bem óbvia, mas dá pra traçar vieses, assim, se eu for abrir de fato, acho que toda obra tem um contexto político, né? E histórico, até quando ela se nega a debater determinadas coisas. Mas o terror em si, ele já dá noções de interesse político e de comentários, de crítica, esse tipo de coisa, acho que desde que ele nasceu. E enfim, hoje em dia tem essa nova leva de autores que são, às vezes, de determinadas minorias, que estão trazendo esse contexto político um pouco mais na cara, talvez, um pouco mais, não sei. Eu acho que o contexto político faz parte da maneira como você vende a obra, algo que não era tão aberto antigamente, talvez. Acho que talvez seja isso. E pensando muito a respeito de política, né, eu já fiz diversos trabalhos de ilustração para alguns veículos jornalísticos, e eu fiz recentemente esse aqui é o lançamento desse ano, que é a Urna, que é uma história de terror. Foi a primeira vez que eu vi uma história de terror que tem uma pegada um pouco mais de comédia, uma comédia bem B e até, assim, a urna que você fala é uma urna eletrônica, isso, né? De votação, né? Isso, é a urna eletrônica. Ah. E aí eu desenhei essa história, tipo, pensando na urna como esse objeto que hoje é visto, tipo, de uma maneira quase mística, assim, uma maneira monstruosa, uma maneira, sei lá, desse ato de ficcionalizar a realidade que acontece quando as pessoas resolvem inventar mentiras cabulosas e espalhar isso pela internet, fake news, esse tipo de coisa. E me interessa muito isso, porque é uma atividade do absurdo completo, sabe? E ao mesmo tempo com pequenas pitadas de realidade, e não sei como isso acaba funcionando. As pessoas acabam acreditando e tal. Então eu brinco um pouco com esse absurdo. Eu fiz um cenário bem absurdo, pensando nessa questão da urna eletrônica, pensando nas eleições do Brasil agora, que eu acho que são as eleições mais perigosas e bizarras que a gente já teve desde a democratização. E é isso.
E como é que você trabalha o seu, como é que você desenvolveu o teu traço? O teu traço é muito característico, né? É bem desenvolvido. Como é que você começou a criar o seu traço? Eu acho que o traço é uma questão de... Eu não sei... Você vai desenhando muito e... Eu acho que a sua identidade são as coisas que você não consegue fazer, de certa forma. O que funciona para você desenhar e... Eu acho que é isso. Uma grande mistura também de referências, mas eu acho que o processo de você desenvolver o traço é de entender que tipo de desenho você consegue fazer rápido o suficiente para fechar um quadrinho e ser coeso. Qual é o desenho que você, tipo, quais são as características do desenho que se mantém quando você desenha muito? E quais são as características que te interessa desenvolver para criar um clima específico, sabe? Porque eu acho que quando você trabalha, como o meu trabalho em quadrinhos de terror, o clima faz, tipo, ele é primordial para você conseguir desenvolver bem uma história. E eu acho que é isso. E como é que é a tua rotina de trabalho? Você falou que você desenha muito, trabalha muito. Como é que é a tua concepção de uma história em quadrinho? Bom, eu mantenho um caderno com diversas anotações que eu vou fazendo e existem algumas obsessões minhas que ficam lá sentadas no caderno por algum tempo, até que, sei lá, várias dessas anotações fazem sentido juntas e eu penso, poxa, eu poderia escrever uma história se tratando disso e começo a desenvolver alguma história baseando nessas anotações minhas. Mas cada história se dá de uma forma, assim, como eu disse, a aparição aconteceu por conta dessa questão da pandemia e dessa repetição massacrante de casos de violência contra a mulher, assim, acontecendo muito. E isso que me inspirou a escrever a história em quadrinhos de terror e a pensar questões da minha própria vida também, enfim. O Sangue Seco foi um texto que eu tinha escrito acho que no final de 2018 eu tinha escrito esse texto e depois de muito tempo me deu um clique assistindo um documentário sobre taxidermia que me deu a ideia de fazer a parte visual. O juízo foi... porque, enfim, o juízo era um convite para falar sobre algum tema tabu e o tema tabu que eu acabei escolhendo falar foi... Não vou falar para não dar spoiler, mas, enfim, foi aquele tema específico que eu trabalhei e o desenvolvimento veio de tanto de pesquisa a respeito do tema, que já é um tema que eu já abordei em outros trabalhos, quanto do meu sentimento pessoal do que, sei lá, do que me dá medo, sabe? Eu acho que a maioria dos meus quadrinhos saem dessa inquietação do que me causa medo. E na internet, o que você tem publicado? Na internet eu acabo publicando mais os meus trabalhos editoriais e divulgação de quadrinhos e é isso, às vezes alguns rascunhos, esse tipo de coisa. E se as pessoas quiserem te achar na internet, qual que é o teu endereço? É amandamiranda.net. Legal. Você falou que tem uma loja virtual também? Tá ligado a esse endereço? É esse mesmo site, você entra lá, tem a minha escrito loja. Legal. E futuros trabalhos impressos? O que você já tem alguma coisa engatilhada, pensada? Estou trabalhando em alguns. Mas nada muito finalizado ainda. Não posso
Segredo, segredo, segredo. Suspense, suspense, surpresa, surpresa. Isso. Legal. Amanda, muito obrigado, viu? Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer.